Quanto tempo é de show, mais ou menos, Rafa? Rafa não. Nando. Não, Falando de eu Rafa. falei do Rafa, não tem problema. Não tem pro Gabriel. Quanto tempo é? Ele olha, o Rodrigo caiu e ele cai no chão junto, rindo. E ele não queria fazer um pouquinho. E ele caiu de puta. E aí, poxa, foi risada demais. Assim, essas coisas do programa teve muitos momentos desses, felizmente. Assim, por isso que era um sucesso. Fala, Rádio Disney, tudo bem? Esse é o Conversas Rádio Disney, um espaço com o seu artista favorito. Eu sou o Gustavo San e hoje nós vamos trocar uma ideia com ele que é ex-publicitário. Hoje comediante, já rodou o Brasil inteiro, e quando eu falo que rodou o Brasil inteiro é porque ele já foi em muitas cidades pelo Brasil, mais de 47 no total. E hoje tá aqui para falar um pouco do show que está em cartaz, Nando Viana. Seja muito bem-vindo à Rádio Disney, Nando. Gente, tudo bom? Audiência da Rádio Disney, prazer estar aqui, Gustavo. Prazer todo meu. Muito legal. Viajei bastante mesmo. Eu acho que foi bastante. mais que esse número aí. Eu acho que é Mais. desde o tempo que eu tô com a minha produtora atual, a CA, que deve dar esse balanço aí. Mas antes disso eu também viajei. Não dá nem pra contar. Não, é bastante. É muita Quantos cidade, shows né? eu não sei, não. Se eu olhasse a minha agenda lá no Google Agendas e fosse olhando tudo, dava pra eu ter uma ideia, assim. Sei. Mas esses dias eu dei uma contabilizada mínima, assim, e eu quis calcular mais ou menos uns 150 por ano, assim, mais Uau. ou menos. Eu faço há 16 150 anos. shows por ano. Eu faço há 16. Meu Deus. Então, calcula aí que eu não tô com cabeça agora. Mas, Não dá. Mas dá acho que uns 2, 3 mil shows, Uau, talvez. 16 anos na comédia. Na comédia. Mas antes disso você era Eu publicitário. era publicitário. Eu tenho 43 anos de idade e eu fui publicitário ali de 2000 fiz faculdade, né? De 2003 até... Eu fiquei 9 anos na faculdade, né? Eu sou pós-graduado na faculdade, né? Uau. De tanto tempo que eu fiquei. E aí era muito caro pagar o corre, né? Trampo, estágio. Fiz estágio pra caramba, assim. Trabalhei em muita coisa ruim antes de descobrir que eu devia fazer comédia, né? E que a minha cabeça funcionava pra isso. Pra te ter uma ideia da minha vida profissional, eu me meti em muita coisa errada. Muita coisa errada, assim, no sentido de ruim, assim, trabalho ruim. Sim. Uma vez eu fiz um teste, pra te ter uma ideia, pra motorista de funerária. Uau. E aí eu não passei porque eu deixei o carro morrer. Tu acredita Ai, nisso? meu Deus do céu, Nando. Eu criei um paradoxo pros caras resolver lá na empresa dos caras. Eu trabalhei com muita coisa mesmo, até descobrir que o meu pensamento servia mesmo pra comédia. Mas quanto que foi esse estalo, assim? Você tava na publicidade e você falou, cara, eu acho que eu já tenho esse tava- dom aí de fazer as pessoas irem. Eu acho que eu já estava cansado de não acertar um bom trabalho na publicidade. Eu morava no Rio Grande do Sul ainda. Eu fui com muito empenho ser publicitário, assim, mas muito sem grana. Minha família estava duranga de grana, assim, então era mais difícil para mim, que morava numa cidade satélite de Porto Alegre, conseguir ir lá, que tinha uma grana que eu pudesse trampar e voltar, Sei. com aquelas horários de publicitário ainda, que fica até tarde. Total. Então eu nunca conseguia arrumar um emprego da hora mesmo. Tive chefes legais. Tive um O que monte você que não fazia era. mesmo na publicidade? Eu era redator publicitário. Redator. Eu acho que eu comecei como assistente de arte e depois eu fui para assistente de redação e redação. E aí, quando pintou a comédia, que eu comecei a ver a galera, vi o Diogo Portugal no Jô, vi o Rafinha, Legal. toda a galera na internet, no YouTube, começando na época, eu me interessei, fiz uma iniciativa assim e gravei uns vídeos para uma promoção do próprio Rafinha. E aí eu fiquei em segundo e o primeiro lugar foi o Murilo Couto, inclusive. Olha aí. E aí eu fiquei otimista, assim, dizendo, talvez eu Tem funcione. um futuro mesmo, aí, né? Talvez tenha alguma coisa. E aí eu fui pro Rio de Janeiro testar um final de semana, fazer com os caras lá que faziam Comédia em Pé, que tinha o Porchat, tinha uma galera, como teste, paguei minha passagem, né? Não era nada de glamour, não. Sim, Era eu sim. tentando, fazer 5 minutinhos. Aí vim para São Paulo umas vezes, começando a falar com a galera do Orkut na época. Essa comunidade de comédia começou a existir, porque... Nossa, Orkut. porque tinha uma... Tinha muitas comunidades Tinha no Orkut, muitas. eu lembro. E a gente tinha uma coisa disruptiva, assim, na comédia na época, que ninguém fazia essa comédia de falar... De stand-up mesmo, era piada Sim. de salão e tal. Então, quando viu, essa galera se aglutinou, assim, nessas comunidades e se apoiava. Ainda era muito inédito. Tem alguém fazendo do Rio Grande do Sul. Porra, que legal, que vem legal. pra cá. E era isso. Você lembra, nas comunidades do Orkut, se tinha alguém hoje que já é seu amigo, tá na comédia também, nessa época? Muitos. Sim. Eu Alguns vi muita nomes gente. aí? Murilo Couto, Legal. o Vitor Sarro, o Amel Maher, bastante gente, deixa eu ver. É que teve toda uma geração que estourou primeiro, né, que eu acho que quase que eles tivessem capinado o mesmo negócio ali, que vem esses aí que eu falei, também o Danilo, o pessoal todo do Rio de Janeiro, não quero esquecer ninguém, mas essa galera, Claro, Rabin. claro.
E aí veio a sequência a minha galera, que era uma galera que ainda não era conhecida, mas quando eles foram pra TV, a gente ficou fazendo. Depois eu vim pra São Paulo, né? Ficamos fazendo aqui em São Paulo, em barzinhos. Né? Aí vem eu, o Thiago Ventura, deu o Afonso Padilha, ele tava em Curitiba, que já era nosso amigo, a gente encontrava ele lá. Aí veio o Renato Albani pra cá, daí a gente morou junto, nós 4. Aí teve os meninos de Belém do Pará, teve muita gente que tá famosa hoje. Conheci o Igor Guimarães. Que legal. E o Paulo Vieira, lá na Globo. Se pudesse eleger ali nessa época de início, né? Quais foram os seus maiores parceiros, assim, na comédia, que estavam com você nos perrengues também, né? Na comédia. Os melhores parceiros foi o Couto, o Murilo Couto, um grande amigo. Inclusive, ele casou agora com a pessoa que eu apresentei pra ele, então também tem um laço afetivo aí. A Martina, um beijo pros dois. E o Thiago Ventura, um grande amigo. Os 3 que moraram comigo ali, mas sempre tinha mais gente morando com a gente. Assim, nossa casa tinha muito movimento. Mas realmente o Afonso e o Renato, a gente estava sem ninguém conhecer nós começamos a morar junto e aí as pessoas conheceram nós enquanto a gente morava junto. Então é bem um início de se ajudar, de claro. gente pensando na comédia. Deixa eu ver quem mais que era de ponta firme. Não quero esquecer, mas eu tinha uns amigos legais, assim, sabe? Deixa eu pensar em alguém que... Tá, Agora pensa aí, tu me pegou. Alguém que tava com você nos momentos de perrengue perrengue mesmo, muito, né? o Cambota, muita gente, cara, assim, o Fabiano Cambota, Putz, é muita gente, A família ajudou nesse início? Ajudou. Apoiou, assim, você falou, não quero mais publicidade, eu vou pra comédia. Eu Como fiz foi a reação? Assim, eu fiz isso, mas eu trabalhava nos estágios muito ruins, assim, uns trampos muito ruins. Então, largar o emprego pelo que eu ganhava era fácil, assim, sabe? Não era um dilema, não. Eu ganhava pouco. Minha família... a primeira vez que eu larguei o emprego para tentar, eu fiquei 1 ano tentando, mas eu estava no Rio Grande do Sul ainda, não tinha cenário lá, então eu não consegui me sustentar ainda. Então nessa época meu pai embaçou um pouco, assim, se incomodava. Mas ele sempre gostou de eu ter carreira artística, mas ele embaçou eu não estava trabalhando efetivamente, assim, sabe? Então aí eu voltei a trabalhar, mas chegou um momento que eu vi aqui em São Paulo, nessas visitas que eu vim, eu vi que a galera tava melhorando muito, tava ficando muito boa na comédia. Aí eu falei, não, vou precisar mudar, porque a galera que é igual a mim, antigamente, tá melhor, então eu acho que eu vou ter que ir lá pra fazer mais show. Legal. Cara, e são 150 shows em média por ano, você comentou. Deve ser. É muito show. Como que você se prepara pra essa quase uma maratona, igual um atleta? Não preparo nada. Não se prepara, Não preparo, não. Assim, se eu tivesse... Agora eu fiquei mais velho também, né? Então, quando eu comecei a fazer mais sucesso, eu tava perto de, sei lá, 35, 36 anos. Então, tudo bem, tava melhorzinho. Mas agora eu tô ficando mais cansado. Eu não tô fazendo tanta sessão extra ultimamente e tal, mas se eu tivesse, do nada, agora voltei a fazer sessão extra pra caramba. Talvez eu tivesse que melhorar meu condicionamento físico, umas coisas assim. Porque se eu pegar uma sequência lá de 5 dias fazendo show todos os dias, eu fiz agora, recentemente, em Santa Catarina. O primeiro dia no teatro, segundo teatro, terceiro teatro, tudo ok. No quarto, a minha vozinha já estava pegando e eu fiz 2 sessões em bar, que pega um pouquinho mais a voz. Aí 2 sessões em bar, eu já senti que minha voz ficou desgastada nesse dia, entendeu? Aí no outro dia tinha um teatro de novo, eu já fiz, putz, eu já tava... Entendi. Cansa. Então tem que ter um cuidado. Hoje em dia tem que ter um cuidado. 150 shows é uma maratona aí, né? É bastante. É E muita viagem de avião, né? O show não é tanto problema, é o translado de carro de uma cidade a outra, que você pega 2 horas, aí dorme no hotel, acorda do dia cedo pra ir pra outra cidade. É aí que você vai se desgastando, sabe? E cidade? Qual foi a que mais te surpreendeu, assim, que você mais gostou, que você fala, cara, que vontade de voltar aqui? Que vontade de voltar? Deixa eu pensar. Eu acho que Belém do Pará é um lugar muito legal, assim, super interessante. Eu fui lá com os meninos do Em Pé na Rede, o Couto, então, pra mim, foi mais divertido ainda. Acho que tem umas cidades... Deixa eu pensar em cidade que eu gosto. Eu gosto de Curitiba. Voltar a Porto Alegre, sempre é legal. Eu gosto de muitas, na real, sabe? Santa Catarina, eu tenho um apego por lá, porque meus pais são naturais de lá, e eu tenho família lá. Então, eu gosto do interior, principalmente o litoral sul de Santa Catarina, Imbituba, Garopaba, Praia do Rosa, essas praias. Mas daí não é pelo teatro, é pela vibe, né? Principalmente. O Rosa é belíssimo, muita gente bonita. A galera respondendo, né? Inclusive, o público, ele é muito sincero. Sim. Né? O comediante, a fama do comediante, ela dura 3 minutos, assim, no palco, sabe? Se você não tiver as rédeas da situação, for só um rostinho, a galera não vai embarcar. Sim. E não vai rir com você, não vai rir, sabe? Então... E quando você perde também a plateia, pra trazer também outros clientes. Né? Eu acho que a gente que tá há muito tempo fazendo em heavy user da comédia, né? Que tá há muito tempo trampando,
a gente ficou conhecido, ficou famoso, teve sucesso porque a gente tem uma média de aproveitamento muito alta. Então é isso que faz a gente acabar ficando conhecido, sabe? É a nossa média de aproveitamento minha, de qualquer um desses que eu citei, e muitos outros. Sim, sim. É o Rodrigo Marques, o Rafa Portugal também, meus amigos lá do Cupa do Cabral. Qualquer um de nós tem uma média de, sei lá, faz 100, vamos dizer que a gente fez 100 shows no ano, vai ser 2 que não vão ser tão legais, 3, assim, legal. que você vai dizer que, putz, isso foi nota 5, nota 6, assim, porque geralmente vai ser nota 8, 9 ou 10, sabe? Sem modéstia, assim, né? Porque você percebe, né? Assim, Claro, você tá ouvindo lá, você tá escutando muito risada. sincero, Não tem risada, como. não tem. Não tem como, então exato. você percebe, teve bastante risada. E ainda mais a gente que é bem crítico também. Sim. Tem que, pra gente, pelo menos, pra eu achar que o show foi muito bom, assim, nota 10 eu nunca dou, sabe? Assim, embora pessoas vão dizer, não, hoje Com foi certeza, nota 10. claro. Vou dizer, não, porque eu errei, gaguejei nesse momento, sabe? Ninguém viu, ninguém percebeu. Uma crítica interna. Mas autocrítica é importante também. Ela é muito importante. Só não pode se transformar isso em ansiedade. Claro. Né? Porque ela pode virar, né? A comédia tem muito disso. Tudo é preparação na comédia. Você tá esperando num hotel para chegar sozinho, aí você tá num carro esperando para ir pra cidade, aí você tá no avião, você tá na ponte aérea, você tá no show, na coxinha, esperando alguém abrir, você tá 15 minutos aguardando. Entende? Exato. Isso tudo é expectativa, né? Então, felizmente a gente sabe que vai muito mais bem do que não, então isso faz eu ficar tranquilo para entrar no show. Eu não fico, ai meu Deus, tô nervoso que eu vou entrar no show. Eu fico agitado porque eu fico naquela adrenalina de, vamos começar de uma vez, vamos. Quero que comece logo. Quero começar, mas não é um medo, né? Eu acredito que a pessoa que é mais instável, ela deve sofrer mais ainda com ela, meu Deus, e se não rirem, né? Tem 700 pessoas aqui, meu Deus, eles não vão rir. Claro, isso deve machucar. Qual que é o melhor lugar pra testar a piada, assim? É lugar pequeno. Testar texto. Lugar pequeno. Lugar pequeno. Eu sou sócio aqui em São Paulo do Clube do Minhoca. Eu sou um dos responsáveis lá, né? Eu, o Patrick Maia, que é o idealizador, tem o Bruno Roman também, e o Whindersson Nunes entrou na nossa sociedade recentemente. E eu gosto de testar em lugares como o Clube do Minhoca, tem vários comedy clubs, a gente instaurou essa onda de comedy club para 70 pessoas, né? Você vê o artista a 2 metros de você vê o olho dele, a cor do olho certinho, né? Eu gosto de testar nesses lugares, eu me sinto mais confortável. E eu não gosto de testar material no meio do meu espetáculo solo, como esse que eu faço no Morumbi Shopping às sextas-feiras, porque o espetáculo solo, para mim, que sou bem teatreiro também, que eu gosto muito do teatro, da filosofia, da história. Eu respeito muito o palco nesse sentido, quase como uma religião, assim, né? Então eu prefiro não testar no meio do meu show. Vou botar 10 minutinhos aqui. Eu gosto de ter a dramaturgia do show, ter o cenário, ter tudo. E eu também acho que não, pra mim, muita gente consegue fazer belíssimamente, mas pra mim não funciona fazer no meio, porque as pessoas elas sentem que, puta, é engraçado, tá engraçado, tá engraçado. Ué, por que dá que uma tá... desconexão. Por que ele tá ali, mais, né? tá mais lento agora? Entendi. Por que ele tá mais... Até porque você tá pegando o ritmo também, né? Isso, a embocadura que a gente chama, verbalizar pelas primeiras vezes, ver onde tá engraçado, você não sabe. Claro. A gente tem um palpite muito bom, tem um senso cômico muito bom que faz a gente acertar mais, ainda mais depois de 16 anos fazendo isso, acertar mais do que errar. Mas não tem uma certeza plena, sabe, quase sempre, né? Sim. Uma piada ou outra você fala, putz, essa vai arrebentar, né? Você consegue prever, mas essa aqui você diz, será que essa aqui vai? Será que não vai? Será que eles vão entender isso do jeito que eu tô transmitindo? E então eu acho que tem um pouco dessa história, assim, sabe? De dar uma diferença no espetáculo solo pra mim, se eu botar no meio. Tem gente que faz umas estratégias que eu acho boas, que eu acho que funciona, mas eu não gosto também pela estrutura narrativa. Mas uma estratégia assim... Ele começa a conversar com a plateia, não sei o quê, perguntar umas coisas, fazendo número de plateia, que é uma coisa boa de fazer. Daqui a pouco ele fala, e o tal negócio que aconteceu essa semana lá, da fumaça, sei lá. Sei. Aí ele tem umas piadas já de fumaça que ele escreveu, e ele finge que tá... Que tá interagindo com o que tá no momento, né? Entendi. Tirando, e isso torna mais engraçado. Que, nossa, que cara perspicaz que tá tirando isso agora, né? Sim. Isso traz um pouco mais de graça. Legal. Então eu acho uma estratégia boa de testar no meio, mas eu prefiro não pela dramaturgia. Entendi. Como que funcionam os seus textos e suas piadas? São coisas que acontecem com você, principalmente falando do seu novo show? Sim. Tem total relação com a sua vivência? Ou são textos... Tem que ter criados bastante ali. com a minha vivência. Tem várias linhas de comediante, nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. Tem vários... porque a pessoa às vezes fala dela e você diz, olha lá, ele caga regra pra comédia. Mas não é isso. Tem vários tipos, eu respeito todos, acho super legal. Tem desde quem faz pro meu lado,
que é o jeito que eu gosto, que é tentar um realismo concreto, mas que tem um pouquinho de ficcional, assim, exagero, essas coisas, mas eu não vou dizer assim, eu detesto neve e eu nunca fui pra neve, entende? Eu não faço isso. É ruim quando você não sei o quê, e daí você não viveu aquela situação. Eu não gosto de fazer isso. Eu tento fazer a situação que eu vivi. É uma piada ou outra, assim, muito raramente, que eu digo, tudo bem, vou me dar ao luxo de fazer isso, botar uma piadinha que eu não vivenciei exatamente assim. Ou acho que eu crio também, isso posso fazer, é pegar duas histórias que eu vivi e mais alguma coisa que um amigo meu me contou um dia que não é humorista, eu achei engraçado, que ele viveu, e eu junto essas três como se fosse a mesma história. Isso eu posso fazer, mas daí eu tenho que ter vivido alguma coisa daquilo e coloco um detalhezinho ou outro que dê de uma coisa engraçada. Isso eu faço. Mas é 95% do show de material vivenciado. Vivenciado. Isso faz muita diferença, eu imagino, né? Quais são suas maiores referências, Nando? Brasileira ou gringa? Pode ser tanto brasileira quanto gringa, vai. É uma coisa complexa, mas vamos lá. Vamos fazer o conjunto união de três pessoas. Não é que assim, aonde eu gostaria de chegar, né, assim, como nos americanos, eu acho que eu gosto muito do Louis C.K., eu sempre achei o jeito que ele conta as histórias, assim, eu sempre achei interessante, assim, um jeito onde não tá certinho o punchline, assim, como a gente aprendeu nos livros, sabe? Quando a gente lê um livro ensinando a comédia, então não é tanto punchline, e é um jeito de contar a história do jeito engraçado. Eu acho que o Bill Burr também, e eu gosto da teatralidade, do storytelling me faltou o nome agora dele, calma aí. Putz, agora me faltou. Calma aí que eu já vou lembrar. Resgata. Eu gosto muito do John Mulaney. Legal. O John Mulaney é bom demais, assim, eu lembrei desse aí também. Mas tem vários outros, tem muita gente boa. Bacana. E brasileiros... vamos lá. Eu gosto de uma coisa mais underground, menos, assim, popular, pro meu gosto pessoal, entendeu? Eu admiro muito o popular, acho legal essa facilidade que tem os meus amigos, principalmente, de penetrar na população brasileira, assim, com um nicho muito grande. Sim. A Quebrada do Ventura, o Pobre do Afonso, sabe? O povo, a galera que curte sertanejo, que também gosta do Renato Albani, sabe? Você sabe esse tipo de... Você consegue achar um grupo de pessoas que tem a tua identidade. Eu admiro isso. Assim, eu não tenho tanta facilidade. Eu acho que eu escolhi outros caminhos também. Então, eu gosto de uma coisa underground, assim, no sentido de o que estão fazendo os novos, a galera, que ninguém conhece, mas que ninguém estava fazendo ainda, de nós todos que estamos aí, que são vários, e que eu digo, isso aí é legal, hein? Ninguém está fazendo isso no Brasil ainda. Assim, que interessante. Então, eu gosto de trazer isso para mim. E gosto também do desafio de tentar aprender algo que eu não sei ainda na comédia, entendeu? Tipo, no meu primeiro espetáculo, eu percebia... Eu tô no quarto, né? Eu percebia que eu não era ainda bom com jogo de plateia, conversar com a plateia, não tinha respostas ainda. Tem muito improviso nisso, né? Tem muito, Porque você não sabe o que vai vir do outro lado, né? Você não sabe. Então, eu não sabia muito isso. E daí eu me abri para isso. Peguei uma noitezinha, fazia isso sempre. Eu era o MC, então eu aprendi a fazer isso. Aí, no segundo espetáculo, eu vi assim... O Bill Cosby, uns outros humoristas americanos que fazem humor no silêncio, assim, que eles têm uma pausa grande. O Rafinha também faz aqui no Brasil, vários outros, que é uma pausa... Você mastiga as palavras. O Rodrigo Marques, que está fazendo isso belíssimamente, você mastiga as palavras mais. Eu disse, putz, queria fazer isso, queria fazer um pouco de piada onde eu não estou falando nada e o meu corpo seja engraçado, sabe? Sempre falaram, teu corpo é meio engraçado, não usa mais. Aí no segundo espetáculo eu fiz piadas, tentando usar o meu corpo em alguns momentos. Lado mais teatral, né, da coisa. Isso, também. mais teatral. E de acting mesmo. E é como se fosse eu gosto de uma analogia do Murilo Gun, que era como se fosse um cinto de utilidades, assim, que você vai encaixando umas ferramentinhas, assim, sabe? Agora eu tenho bate-bumerangue, agora eu tenho não sei o quê. Legal. Eu acho que eu vou fazendo isso em cada espetáculo, sabe? O meu terceiro... Isso é bom, isso vai te colocando em novos níveis também, que você vai colocando mais utilidades aí vai te formando como um artista mais completo. Ficando mais preparado para situações que o mercado às vezes exige. Claro que, primeiramente, eu acho que lá... No início era tentar fazer rir. Tentar fazer rir. Daí você tem um monte de piada que você não se orgulha depois, quando você vai ficando mais experiente. Um monte de coisa. Isso era muito óbvio, muito bobo, primeira ideia. E eu acho que tem isso no início, porque você não sabe ainda como é que é, você não tinha ideia de como é que é. Eu tava indo fazer meu primeiro show no Rio de Janeiro e eu tava anotando num papelzinho assim, o que eu vou falar, sabe? Assim, eu tenho umas anotações, como é que eu vou falar isso? Onde que é a graça disso? Eu sabia que tinha uma melodia que você percebe na comédia.
não. Sei lá, você Sei, vê que tem um sei. jeitinho, assim. E eu já tinha captado isso, mas essas pequenas coisas, eu acho que eu fui. Agora, nesse espetáculo agora que eu tô, o Como Faço Pra Ficar Aqui, né, que é sobre saúde mental, eu quis fazer o desafio de eu ficar mais tempo, ficar tempo sentado. Fazer um Tá. show sentado num banquinho, porque eu já entendi que o meu humor físico é engraçado. Aham. E eu queria tentar ver se eu era engraçado também sentado, Sentado. só na minha expressão facial, no meu toque de conversa, e conseguir achar o tom de graça disso. E é essa loucura, assim, sabe? De ficar achando. Eu, pelo menos, faço isso, achar desafios. Você consome muita comédia, então. Só pelo que você É, falou agora, é, você tá sempre consumindo coisas novas, né? Isso é muito legal, cara. Porque seus shows. Você tá no quarto já. eu tenho mais um, Sempre, só que ele é sempre de tem bar. algo novo, né? Sempre, Sempre tem algo novo do Nando. Tem A que galera ter. que vai no, E é o foi no momento de. terceiro, Não vai no ver quarto nada. é outro É Nando. outro Nando. É outro Nando, porque a vida vai mudando e eu não consigo ficar contando, tipo assim, eu fui casado, sei lá. Agora eu estou solteiro agora, né? A gente se divorciou, mas se eu tiver solteiro, eu já não consigo contar a piada de eu estar casado Entendi. do jeito que. Entendeu? Me falta verdade É nessa isso que eu ia te parada. falar. É muito por conta que seus textos, como você comentou, são muito suas vivências. Isso, eu Você não não tô tá vivendo mais aquilo, sabe? né? Como que. Eu tô com um espetáculo aí que eu ainda não gravei, que era o meu terceiro espetáculo, eu ainda não gravei ele. A gente deve tentar gravar até o final do ano ou início do ano que vem. Aham. E esse quarto também. E eu devo aposentar ele agora em dezembro, esse sobre saúde mental. Eu comecei a escrever um novo, tô dando Aham. uma olhada para estrear no que Quanto vem. tempo já você tá com ele? Tô com 2 anos. 2 anos. Não fez 2 anos ainda. Vai fazer Vai quando eu fazer 2 trocar. anos quando você trocar ele. Isso, talvez faça um pouquinho menos, talvez faça 1 ano e 10 meses. Mas eu fico 2 anos. Só o terceiro show que teve a pandemia no meio, e aí eu acabei isso ficando com ele um pouco mais. Sim. Daí eu começo já a cansar, a vida já não é mais a mesma, eu já me mudei de apartamento, eu já não sei o quê, eu já tô fazendo outra coisa, tô fazendo, sei lá, aula de luta marcial, sei lá, Aham, qualquer coisa que sim. você esteja fazendo. E já não tá fazendo várias outras coisas também que tinham sentido antes. Então eu prefiro ficar contando o que tá acontecendo e prestando atenção nisso, assim, sabe? Legal. Eu não sou muito de fazer piada com notícia, com não sei o que aconteceu, piada com tragédia também. Essas coisas não me atraem, assim, acho muito efêmero, muito assim. Pra internet até vai, Aham. uma coisa ou outra. A internet até pede isso, sabe? Parece que quando você coloca um nome de uma pessoa famosa, assim, sei lá, a Sandy divorciou. Aí eu vou fazer uns comentários sobre isso, só de colocar isso, Já atrai gera um mais engajamento 30% a enorme. mais de engajamento já começa por conta Aham. dessas pessoas. Então, eu demorei pra dar o braço a torcer pra isso, sabe? Aham. Porque eu disse, eu não quero falar da solteirice da Sandy. Sim. Eu não quero falar sei lá, de fulano de tal, que eu não vou. Qualquer pessoa assim. Claro. Então eu queria falar de mim, com minhas histórias, Sim. passar a minha identidade. Mas eu percebo que a internet, pelo fluxo de informação, de conteúdo que você precisa, talvez você precisa se abrir um pouquinho para esses lados e não ser tão catedráticos, né? Assim, tão do jeitinho que você quer. Você já escreveu texto também pro Porta dos Fundos, né? Escrevi no início do Porta. Como que é escrever texto pra outras pessoas e pra você? Qual que é a diferença? Eu acho Tem que diferença nisso Tem. ou não? Não, tem. Mas eu acho que tudo é escrever também. Tudo é. O Porta ele tinha uma linguagem, ainda tem, né? Muito marcada. Dava pra perceber, assim. Às vezes você vê um roteiro e diz, pô, isso é a cara do Porta, essa ideia é a cara do Porta, né? Fazer paradoxos, antagonismos, antíteses de assuntos que eles estão lado a lado, mas eles são um pouco diferentes. Ele, né? Coloca sei lá, um religioso falando numa coisa que não é religiosa. Né? Eles trabalham com isso, assim. Então, um pai dando conselho, a filha dando conselho pro pai em vez do pai pra filha, sabe? Eles sempre Sei. subvertem alguma Sei. coisa. Então, eu achava que naquele início do Porta, depois eles tiveram que se reinventar ainda mais. Mas eu achava que tinha que ser essa subversão aí que eu devia partir. Entendi. Então, eu comecei a escrever pensando na premissa com base nessas subversões. Escrevi bastante texto, alguns foram aprovados, outros não, como é natural disso. Alguns você ficava, putz, mas eu queria que se fosse. Aí eles tinham, sei lá, problema de produção para fazer aquilo, putz, avião, não vai dar para fazer avião agora, é difícil pegar um avião. Aí perdi, Entendi. não dava o texto. Mas consegui aprovar muita coisa. Eu tenho alguma das minhas cenas, eu acho que ela tá entre as 15 ou 20 maiores do Porta, sabe assim? Uma ou duas, assim, entre as maiores. Que é maneiro, claro. Mas não muda tanto de escrever, porque depois que você entende o gatilho da comédia, por que faz rir, onde tá, é só escrever. Talvez ter a ideia para textos para outros, assim, seja mais difícil, porque você não conhece a linguagem do outro tão bem, você não tá na cabeça do outro, você não sabe o que o outro gosta, os detalhes da vida do outro. Se alguém pede para... Eu já escrevi para várias pessoas, assim, mas se a pessoa pede para eu escrever, sei lá,
Tipo o Rafa Portugal. Vamos pensar assim, quando o Rafa começou, ele foi pro palco, mas ele ainda não tinha um espetáculo completo pro palco. Ele tinha uns 40 minutos Certo. de coisas, tá, não sei o quê. Mas a gente já tava fazendo sucesso na TV, ele tava fazendo sucesso no Porta, já vinha também da Parafernália, então ele já tava um nome que, pô, eu quero ganhar um dinheiro, quero ir pro teatro Claro, também, claro. quero fazer, eu sei que eu sou engraçado, quero fazer lá. Aí ele me pediu pra escrever né, me pagou pra escrever um pedaço, eu e o Afonso Padilha, pra escrever um pedaço pro show pra ele. Legal. A gente pegou mais 2 amigos nossos, que são humoristas, o Léo Ferreira e o Vitor Amar, escrevemos um monte de piada, mandou pra ele escolheu algumas, outras ele não teve coragem, outras ele não quis, outras... E aí o Rafa, eu já fazia Cabral com ele, eu já entendia o que ele me mandou o vídeo, eu escrevi o texto todo do que ele tinha de material, aí eu Sim. botei piadas a mais do que ele tinha de material, mas não é simples assim, sabe? Porque às vezes a pessoa que não escreve tanto pra ela, não é o caso do Rafa, mas às vezes a pessoa que não escreve tanto, ela não tem o hábito de ficar testando. Então ela Sei. tem um pouco menos de coragem. Entendi. Aí ela vai testar pra uma plateia que tá lotada de coisa, então essa pessoa ela fica já mais Receosa de mesmo, né? testar Será e tal. que eu falo? Será que eu desse falo? Aí jeito dá ou uma não? que. Aí você sabe, você vai dar uma, não dá tanta segurança. Aí uma não deu certo, a segunda não deu Aí você certo. já não faz mais, Aí o cara né? já pula, já É. vai pro garantido. Então eu acho que esse é a minha falta de paciência pra escrever pros outros, vai um pouco aí. Aham. Bati aqui. Vai Não um tem pouco problema. aí, sabe? Demora-se muito pra pessoa testar, Aham. amadurecer o material. Daí eu vou ter que ficar muito na função, aí eu vou ter que cobrar muito caro pra pessoa, sabe? Então não. Quanto tempo é de show, mais ou menos, Rafa? Rafa não. Nando. Não, Falando de eu Rafa. falei do Rafa, não tem problema. Não tem pro Gabriel. Quanto tempo é? E aí Quanto tempo que é, Nando? Não tem problema. Quanto tempo que é de show? É. Eu sempre começo o espetáculo, quando eu entro em cartaz, por volta de 1 hora. E aí, quando eu vou já aposentar o espetáculo, eu já tô com 1h30, 1h40. Só que eu não gosto de ter 1h30 e 40. Só que eu fico meio refém, com aquele, meio preciosista. Pá, mas não vou fazer essa, queria fazer. Semana passada eu consegui, não sei como, mas eu consegui fazer meu espetáculo ficar com 1h30, sendo que eu vinha há uns 3 meses fazendo 1h40, Aham. sabe? E eu não sei o que aconteceu, que chegou lá no momento do espetáculo, 50 Quantas minutos. piadas cabem dentro de 1h40, 1h30? É uma boa pergunta. Vocês Eu não sei têm te uma dizer. noção? Não tem? Nunca contei. Mas eu acho que depende do espetáculo também. Esse espetáculo, como eu falo de saúde mental, eu começo ele num lance mais de paz, mais lento, falando, conversando, porque eu quis testar isso no show, né? Essa linguagem. E daí vai ficando o show, no final vai ficando mais rápido. Eu já acho que o anterior, ele era a vida não tá, não, o Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa, ele era muita piada, sabe? Tinha uma sequência de piada muito grande, toda a frase que eu tinha era uma porrada, era um espetáculo bem consistente, na realidade, e com um final também meio apoteótico, assim, eu tinha as fotos da história que eu contava, então era piada. Eu acho que não dá pra eu contar exatamente quantas. Deve ter umas 4 piadas por minuto, possivelmente. Por minuto. Entendeu? Legal. Deve ser. O anterior. O de agora deve ter Tá. um pouco menos. Deve ter umas 3 por minuto, deve diminuir um pouquinho. Legal. Fala um pouco do seu lado paizão agora, né? Como lado que paizão? seu filho Theo entra nos seus Ele textos. é ótimo. Ele dormiu lá na minha casa que eu tô morando agora. Aham. A gente ficou brincando. Eu vi, você fez uns stories, eu vi, fizemos eu luta vi. de espada, Que legal. brincamos de Lego. Ele tá numa fase de Lego agora. Star Wars também. A gente assistiu essa semana agora o Rogue One. A gente assistiu na sequência. Na sequência, que legal. Eu devia ter assistido, agora eu tô arrependido. Eu devia ter assistido, que a gente tá maratonando toda a Star Wars. E eu sempre gostei, né, de muito tempo. Assistindo nos anos 2000, quando foi pro cinema, Ameaça Fantasmas, eu vi todos. E olha, tá rolando nós Olha aí. na coisa. Que maneiraça. Você e o filhão, Eu e Theo. minha filha. Que legal. Lindinha, Bru. A gente tava vendendo, a gente tinha uma revista, que agora não tem, a Minhoca Zine, que é lá do Clube do Minhoca, a gente tem uma editora de livros. E aí onde eu tava, me perdi agora, de brincar com ele. Brincando, tá Star Wars, Eu- você sempre gostou de Eu Star sempre Wars. gostei. Aí a gente agora começou a ver, eu pensei em ver na origem clássica, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Mas sem querer, não sei porque eu quis começar, aí eu resolvi começar do 1, 2, 3. Depois eu fiquei arrependido, disse, putz, era melhor ter visto antes. E aí descoberto que aconteceu, quem era o Darth Vader, quem era essa parada toda. Mas tudo bem, daí pelo menos eu fiz 1, 2, 3, eu fiz 1, 2, 3, assistimos o 4, né, que foi o primeiro de todos, o Nova Esperança, e aí eu assisti o Rogue One,
Que foi legal, porque daí deu o efeito dele de... Ah, que legal, foi assim que conseguiram os planos legal, da Estrela da entendi. Morte. Sei lá, eu sou bem viciado nisso. E aí a gente assistiu semana passada o Rogue One e ele tá louco pra assistir o Império Contra-Ataque, que vai ser essa semana. E entra muito nos seus textos, essa vivência de pai, Entra de muito, filho. entra muito, muito, muito. O próximo deve ter bastante disso. Ele é uma gracinha, ele tá super inteligente, ele tá super elogiado pelos professores, a gente fica todo bobo. Eu também dou mais informação que devia, né, pra Aham. filha. Assim, eu despejo desde pequenininho, assim, eu sou partidário, que você tem porque a criança, ela entende de não saber nada de falar, Aham. a criança já entende, porque para ela pensar, ela tem que ler o visual, mais o que ela tá sentindo, Sim. e ela, os cheiros, os sons, e ela vai juntando tudo isso, vai tendo ideias ali naquele negócio, que são primitivas ainda, mas tem. Então, tanto quando a família chora, a criança nem entende nada ainda, o bebê, quando ele tá chorando junto, é por conta disso. Então, eu sempre fui partidário de falar mais. Então, meu filho, ele perguntou ano passado, sei lá, a gente tava deitado antes de dormir, ele perguntou sobre bicicleta, alguma coisa, não me lembro. Aham. E eu fui falando de bicicleta, e 10 minutos depois eu já tava explicando como é que funcionava o vácuo no espaço, sabe? E ele tinha, tipo, 5, 6 anos, assim, né? Sei. Eu não quero nem saber, mano. Assim, É. pegou, não pegou. Não pegou. Já era. Assim, pegou Foi alguma plantado ali. Uma hora Isso. ele vai lembrar. Alguma coisa, alguma coisinha ele vai pegar, Com certeza, entendeu? com Então certeza. acaba que ele fica... A professora falou ano passado, ela falou que ele era meio culto. E aí, ele não é aquele blazer, não é nada disso, meio culto, porque é tanta informação. Essa informação que o pai fala pra ele. Ixi, até a Bru também, é tanta coisa que vê na internet também, que a gente fica bem atento, mas é tanta coisa que você vê, assiste uns videozinhos curtinhos de informação. Quando vê, ele tá com informações. Só que tem que ficar atento. Você que é pai, fique atento, né? Porque Sim, do nada entra alguma coisa no teu algoritmo que você não estava percebendo, assim. Claro. Então tem que ficar um pouquinho em cima. Mas eu vejo muito as coisas que ele vê, até tenho mais tempo que Bruna do que isso. Então eu sei tudo que ele está assistindo, eu sei os influenciadores que ele gosta na internet, eu sei as coisas. Esses dias eu pedi para ele não ver mais um. O meu filho é bem responsável também. Aham. A gente tem uma troca que é assim, eu vou te falar a real dos bagulho, eu não vou ficar escondendo coisa de você e não vou te mentir. Então você tem que me dar a real também. Sim. Então se eu disser para ele, ó, não assiste fulano de tal, eu não gosto desse influenciador, eu acho que ele não passa uma mensagem interessante, ele não vai assistir. Ele não assiste. Eu sei que ele Legal não essa vai, parceria. ele sabe disso. Esses dias eu fui explicar alguma coisa para ele. Tia, eu não vou falar aqui é uma rádio mais infantil, mas eu fui explicar alguma outra coisa para ele, assim, mas de adulto expliquei para a idade dele, Claro. né, como o que era aquilo, e ele, papai, eu gosto muito que você me explica A real, assim. Só que a gente vai Tem que mudar um pouco da linguagem, mas linguagem. é real. É ainda isso, real. assim, quando o filho pergunta sobre como é que são feitos os bebês, quando ele é bem Aham. pequeno, você não vai falar, meu filho, Sim, ele tá claro. mãe foi uma loucura. Não é isso que você vai, entendeu? Você vai ficar lá, não, filho, eles se amam e daí você Sim. deixa subentendido. Daí Claro. depois ele vai o que é se amam? Mas Claro, aí ele claro. filho, se amar... E fase a fase você vai Isso, explicando, eu expliquei né? Não pro meu precisa filho, explicar não. tudo de uma vez Isso, também, né? Porque é um ritual, filho. A gente faz um ritual. Como é que é? Quando você tiver idade, você vai saber. É isso, vai sendo Um isso. ritual. Entendeu? Ritual é bom, né? Ritual é É um ótimo. ritual. Não precisa saber o que é o ritual. Aí daqui a pouco ele vai saber um pouquinho mais do ritual. Muito bom. Você na TV foram 13 temporadas da Culpa do 13. Cabral. Isso, paramos Uau. na 13ª. Você lembra qual que foi o dia mais engraçado dessa? Não tem Não tem como. Todos os dias são incríveis. Foram né? muitos. Não, às vezes você tá um pouco cansado. Talvez a gente grava muito, é uma bateria, a gente grava tudo em uma semana, em pouquinho, assim, sabe? Então é 2, já teve época que foi 3. Teve uma vez que a gente gravou 5 episódios, eu acho, no mesmo dia, sabe? Uau. Porque eu perdi meu voo pra Argentina, daí eu cheguei meio atrasado e a gente teve que fazer isso. Que sempre eu, né? Fazer essas coisas de perder voo, memória ruim, Eita. atravessado, meu passaporte estava errado. Vai para o aeroporto errado. Cara, foi uma grande confusão isso aí, mas eu cheguei, gravava-se na Argentina no início. Mas eu e os meninos, a gente ri muito. Eu consigo te dizer alguns dias que a gente, assim, teve que parar a gravação, porque... Não tava dando. Não, acabou, assim, porque foi Meu engraçado. Deus. Eu acho que foi o dia que a mãe do Rafael mandou um áudio nas últimas temporadas, 11ª, 12ª, acho que é. Entre a 10ª para a 13ª, ela mandou um áudio, toda a mãe mandou vídeo e a mãe do Rafael já mandou um áudio. Daí nisso a gente já começou a pesar nisso, porque a mãe dele nunca aparece, né? Só, Rafa, você tem algum problema com a tua mãe? Tua mãe existe, você não tá contratando ninguém. Já tinha essa coisa de bastidor que a gente já tava rindo disso. Aí quando a mãe dele resolveu mandar áudio, a gente já não queria mais nada, assim, porque, poxa... E aí o áudio dela foi hilário, assim, porque ela responde tudo monossilabicamente, assim. Você achava que o Rafael ia fazer esse sucesso todo? Não.
Aí, tudo é assim, sabe? Todas as perguntas. Umas 4, 5 perguntas. E você, o lanche do não sei o quê, que o Rafa tinha um negócio lá uma época. Você não sei o quê, você, é o que mais gosta que lá é o Rafael Portugal, que era do lanche. Ela falou, não. As baita pergunta elaborada e a resposta é seca, E aí né? a gente já tava assim, olha, querendo morrer. Aí na hora que perguntou, lá na sexta pergunta, que perguntou assim, tá, qual foi o momento mais constrangedor do Rafael? Aí ela falou, putz, ela falou muito, assim, ela falou assim, uma vez ele fez cocô nas calças, e aí, era uma cor esquisita, e ela começou a falar, mano, e aí não parava, assim, não sei o quê, e aí lavei, né? E foi uma coisa assim, e nós, como é que justo nessa, sabe? Justo no constrangimento do cara, ela bola algo elaborado, assim. Nós rimos tanto, assim, que a gente diz, não, tem que dar uma pausinha, assim, a gente precisa tomar água que tá doendo da minha cabeça, assim, ó, que é perder o controle. Já aconteceu várias vezes, a gente perdeu o controle e ri. O Cambota, assim, o Cambota ri muito do Rodrigo, porque o Rodrigo, ele, assim, quando ele se ferra sem querer, mas ele não tava objetivando isso, ele fica muito constrangido. Sim. E o Cambota, ele quer morrer, assim, de ver esse constrangimento. Ele adora, ele é muito trouxa nesse sentido, entre aspas, né? Mas esse humor de constrangimento ataca o Cambota muito. Teve um dia que a gente tava, o Rodrigo, ele não... Foi agora, na última, ou penúltima. O Rodrigo não queria fazer o tobogã lá, o toboguinho, porque a última temporada era um outro toboguinho, mas ele se machucou quando ele caiu, e aí ele machucou o cóccix e ele ainda tava meio recuperando e tal. E ele disse, pô, eu não vou fazer essa vez, você consegue me tirar? Aí, não, beleza. Aí no meio do toboguinho que o Rodrigo não tá fazendo, tá eu e o Rafa, sei lá, o Ventura disputando, não sei o quê, sabe aqueles que descem com bandeja, com copo? Sei. E o Rodrigo tá assistindo, torcendo, uma hora o Rodrigo pisa em falso negócio do cenário e ele cai de bunda no negócio. Meu Deus do e aí céu. o Cambota enxerga isso e o Cambota cai no chão de rir. Tombo já é engraçado pra quem gosta de constrangimento. Ele olha, o Rodrigo caiu e ele cai no chão junto rindo. E ele não queria fazer o toboguinho. E ele caiu de bunda. E aí, poxa, foi risada demais. Assim, essas coisas do programa teve muitos momentos desses, felizmente. Assim, por isso que era um sucesso. E falando da culpa do Cabral, a linguagem da TV pro teatro muda muito, Nando? Pra mim, muito. Muito, muito, muito. Eu demorei, assim, eu acho, a me encontrar no Culpa do Cabral nas primeiras temporadas. Que bom que o canal, os meus amigos, todos tiveram paciência para eu conseguir me achar. Mas eu acho que eu demorei bastante porque a gente gravava em outro país e não tinha plateia. A plateia era só uma claque contratada, assim, de argentinos, assim, para rir, nas pausas e tal. Então e depois também na temporada da pandemia, que a gente gravou em estúdio, né? Não tinha tanta plateia. O tipo de piada que eu faço, às vezes ela é um pouquinho mais sutil, sabe? Ela precisa... Então, a plateia, ela ri mais do que a gente. Se eu falar que eu faço tal coisa que a galera sabe, a plateia não sabe. Então, a plateia se diverte mais com isso. Sim. Então, a plateia, eu sinto que eu domino. Se tiver plateia, eu não vou ter tanta dificuldade. Tá bem. Eu sou dificuldade, talvez, para decorar um pouco. Aprendi mais. O Rafa e o Ventura me ensinaram muito, mas eu nunca fui tão bom de decorar. Entendi. Mas de fazer, assim, com plateia. Quando teve plateia, realmente, no Gazeta, quando a gente gravou, quando gravou no estúdio com plateia, é outra coisa. Parece que eu tô jogando no saibro e não na grama, né? Assim, que modifica, assim. Tô pilotando na chuva ou no... Eu sinto que eu sei fazer com plateia e com televisão só... Só eu e a televisão só é diferente. O ritmo é diferente, né? Eu acho que a pessoa que tem uma graça mais genuína, assim, tem sabe, uma cara engraçada, um jeito engraçado, uma coisa, ela fica mais engraçada na televisão. O meu trabalho é muito no texto também, tá muito outra coisa, então na TV é mais complexo se não tiver plateia. Entendi. Se tiver, tá de boa. Vamos para um bate-bola aqui, então? Vambora, Gabriela. Vamos lá. Um ídolo. Um ídolo? O Jô Soares. Uma saudade. Uma saudade? Eu acho que era de ser jovem, assim, ser pré-adolescente, assim. Descobrindo as coisas, o amor, essas coisas é bonito. Última música que você ouviu. Que difícil, deixa eu ver. O que ficou na sua cabeça eu demais. não sou tão musical, assim, sabe? De ficar ouvindo todo dia, né? Deixa eu ver alguma música que eu ouvi. Gente, a última que eu ouvi foi o meu filho botando na televisão, aquela quando o Mercúrio corre no filme Dias de um Futuro Esquecido, um daqueles filmes assim, que é aquela... Sweet Dreams. Isso aí. Essa aí, Sweet Muito Dreams, bom. é isso aí, né? Legal. Acho que foi a última que eu ouvi, porque ele botou ontem pra gente escutar. Mas eu acho que a última música que eu gostei muito do João. Esses tempos eu escutei um trabalho dele com a Anitta, achei muito legal aquela música. Acho que é a última que eu vi, assim, que eu fiquei ouvindo bastante, sabe? Seu filme de comédia favorito? Olha, que perguntas boas vocês são. Seu filme de comédia favorito?
Pegou, hein? Eu tenho um que eu gosto muito. SOS Tem um Louco Perdido no Espaço. SOS, tem um louco perdido no espaço. antigão, Legal. assim, é uma sátira de Star Wars. Eu gosto também, uma sátira. eu gosto também do Top Secret, também, que é uma sátira de filme de detetive, assim, e tal. Esses filmes que o Corra que a Polícia Vem Aí, esse tipo de sátira, assim. Depois foi ficando sem graça, Todo Mundo em Pânico, eu já não gostava tanto, assim. Mas quando era ano passado, Top Gang, esse chamam de besterol, eu acho que eu gosto bastante, assim, Legal. eu acho que tem uma... Depois ele virou escrachado demais, assim, não era tanto o que eu gostava, mas eu costumo gostar disso. Legal. A pessoa mais engraçada que você conhece, quem que é? Acho que o Igor Guimarães. Acho Ele que realmente é muito não, engraçado. ele é uma, sensacional. ele é uma força da natureza. Ele é. Algo que você gosta e ninguém sabe, Nando. Que eu gosto e ninguém sabe. Ou pouca gente sabe. Eu vai. gosto... Vou tentar algumas aqui, tá? Tá. Eu gosto muito de coisa a ver com ninja e samurai. Ninjas e samurais. Eu acho que talvez seja isso. Que Assim, legal. eu acho muito legal. Ninja, principalmente, desde criança. Eu acho um barato, assim, sabe? A filosofia oriental também acho muito interessante, embora eu seja meio todo desregrado, mas eu acho maneiro, assim, sabe? Acho que é isso. Bacana. Vamos pra perguntas agora do mundo Disney, tá? Bora? Se você fosse um personagem da Disney, qual você seria? Eu ia fazer um quiz ontem com meu filho, eu acabei não fazendo o que ele fez com a tia dele e tal, que era qual personagem do Star Wars você era. Olha aí. E eu não fiz. Ele até me perguntou hoje de manhã, quando eu fui levar ele pro colégio, qual que tu acha que vai dar pra você, papai? Mas qual que eu acho que eu seria de todo o universo Star Wars, né? De todo o universo Disney, né? E Star Wars tá dentro da Claro, Disney também. sim. Deixa eu pensar, de todo o universo. Tanta coisa boa. Eu podia ser o Deadpool entrou agora. O Deadpool é sensacional. Talvez eu pudesse ser o Deadpool, porque ele é meio anti-herói, meio coisa. Sensacional. Eu gosto dessa... Tem um lado meio de humor ali, de né? humor, Cômico ali a quebra dele da também. quarta parede também, que Sim. ele permite, assim. Eu acho que o Deadpool talvez... Tá fresco na minha memória, assim, o nome dele. Eu acho que esse aí daria. Legal. Se você pudesse viver em um mundo do universo da Disney, agora é algum universo de algum cenário de um filme, qual que seria? Será que... talvez o Star Wars que eu falei anteriormente, assim, mas só se eu fosse Jedi. Mas se não, o Caçador de Recompensas. Mas se não, deixa eu pensar num outro universo de desenho. Deixa eu pegar algum maneiro, um desenho da Disney que eu gosto. Tem Rei Leão, Procurando Nemo. Acho que o Rei Leão é o filme que eu mais gosto da Disney, sabe? Rei Leão. Mas não sei se o universo, assim, ia ser tanto... Eu ia viver com o Timão e o Pumba, possivelmente, assim, que eu acho que ia ser Eu entrei na formatura com o Rato na Matata, né? Quando eu formei na faculdade. Ia todo mundo com umas musiquinhas sérias. E você entrou com isso, os meu seus Deus do céu. problemas. Talvez... tem muita... Porque os universos da Disney também são, às vezes, desses desenhos são, às vezes, meio distópicos. Às vezes não é um universo feliz, tipo o Wall-E, né? Assim, não é um universo feliz de futuro. Eu acho... eu acho que o Rei Leão é legal. Eu acho que o Rei Leão, alguma coisa do Star Wars, eu acho que mais bate pra mim. Legal. Assim, são as coisas que eu mais gosto. Nando, e por fim, um recado agora pros ouvintes, convidando pro show novo que está em cartaz. Isso é Conta bom. pra gente. Meu povo, olha só, nem olhei pra essa câmera aqui, olha. Meu povo, eu tô em cartaz aqui em São Paulo toda sexta-feira, no Morumbi Shopping, às sextas, às 10h30 da noite. O Morumbi Shopping teve uma reforma agora no teatro, ele modificou de lugar, ele ficava escondido atrás de uma loja lá, né? E aí as pessoas tinham dificuldade de achar e tal. Eles mudaram o teatro totalmente e tá num lugar mais acessível para todo mundo, para as pessoas não ficarem perdidas no estacionamento. E toda sexta eu já tô em cartaz há bastante tempo, antes com o show anterior, esse agora. E eu peguei esse horário das 10h30 da noite. Você pode ir assistir numa sexta-feira que está querendo depois de jantar, alguma coisa. Onde é que eu posso ir? Vai me assistir e falar sobre saúde mental, que é um tema que está muito em voga, está todo mundo baratinado da cabeça. E eu fiz com base na terapia, eu venho fazendo terapia, psiquiatra também há um tempo aí. Eu retomei a fazer uns 2 anos depois da pandemia. E eu peguei essas coisas todas, isso que eu fui entendendo sobre o universo, sobre a terapia, e fui transformando nesse espetáculo que é de comédia, é uma comédia stand-up, mas que fala desse assunto complexo que a gente está ou com ansiedade ou com depressão, não saber onde se recolocar no mundo, não sabendo o que fazer para melhorar disso. É uma coisa achando graça desses problemas que eu vivi nos últimos anos, mas a comédia, a risada, ela é muito boa para reflexão, muito boa para a gente se entender, para a gente melhorar, para levar o astral em cima. E você já está meio mal desse assunto às vezes, sabe? Você está meio com depressão.
depressão, com algum problema, né? Tá com TDAH a 1000, ansiedade a 1000, e aí você vai dizer, pô, eu vou ver um espetáculo que vai falar disso e é triste. Você não Sim, quer, você não quer ficar exato. mais triste com a tua mazela, com o teu problema, né? Então eu acho que é um espetáculo de comédia abordando isso. Um monte de gente sai do show falando, finalmente, que bom, você me descreveu, entendi. Trouxe minha mãe, ela me entendeu. legal. Isso O acontece pessoal se sempre. conecta, se Quando eu vou tirar identifica. foto, sempre dá isso. E que legal que você está falando disso. Psicólogas também me elogiando. Eu acho que a comunidade terapêutica, assim, super indo no espetáculo. Que legal. Então, eu acho que é legal para todo mundo que está afim de assistir e saber um pouco mais do assunto. Nando, obrigado, cara. Eu que agradeço, meu Bate-papo irmão. incrível. Foi ótimo, tá? Valeu, Adorei, obrigado. adorei as perguntas. O roteirista de vocês é bom. Arrebentou, né? É. Eu quero agradecer você também que ficou com a gente nesse vídeo, no podcast, pelas plataformas digitais também. E você confere esse e outros acessando o nosso site radiodisney.com.br. Valeu. Isso aí, valeu.